Ora, boa noite, estimado telespectador da TV Girassol. Estamos de volta para o seu habitual debate segunda-feira à noite. Na edição de hoje vamos falar sobre infraestruturas esportivas em Angola, como gerir para obter performances mundiais. São nossos convidados, à minha direita, Elizabeth Caílo, diretora nacional de infraestruturas do Ministério das Juventude e Esportes da República de Angola. Pelo meio, em posição frontal, está Aniceto Buquinto. Aniceto Buquinto está aqui hoje na condição de comentador. Longe disto, ele é mestre em gestão de infraestruturas esportivas, tem uma pós-graduação neste setor de conhecimento científico em relação ao desporto, e também connosco Isabel Major, que é vice-presidente do CPA, Comitê Paralímpico Angolano. Aos três, saudações e sejam bem-vindos. Muito obrigada. Muito obrigada. Noite, bravo. Noite, senhora diretora. Noite, senhora vice-presidente. Deveria estar connosco também o senhor António Monteiro Bambino, o secretário-geral do Comitê Olímpico Angolano, COA, mas antecipadamente avisou-nos que não seria possível, até fazer uma viagem rápida, longe de Luanda, para tratar de assuntos inadiáveis. Todavia, o Comitê Olímpico Angolano, em momento oportuno, vai se pronunciar acerca deste momento, deste painel, que é muito importante para o nosso desporto, as infraestruturas esportivas. Começo naturalmente com a titular da pasta deste setor no Minjude, Elizabeth Caílo, hoje na qualidade de diretora nacional de infraestruturas. Para quem não conhece lá em casa, essa senhora foi jogadora da seleção nacional, destra, era ponta esquerda, jogou no 1º de agosto há muitos anos. Para já, como é que está este painel em relação a Angola? O Governo da República de Angola, por intermédio do Ministério das Juventude e Esportes, tem construído muitas infraestruturas, a última das quais foi exatamente este complexo desportivo paralímpico José Armando Saiovo. Mas como é que está? O Ministério está satisfeito pelas superfícies arquitetónicas para o desporto que tem pelo país, ou falta construir ainda mais? Muito obrigada a todos os telespectadores da Rede Girassol. Muito obrigada a agradecer em nome do Ministério da Juventude e Desportos, do nosso titular da pasta, doutor Sua Excelência, Ministro Rui Falcão. Bem, respondendo propriamente à pergunta que me fez, naturalmente que há uma satisfação muito grande por parte do Ministério para a construção dessas infraestruturas. Obviamente que estamos no caminho certo para podermos então fazer mais infraestruturas desportivas a nível nacional, de modo a promover a prática do desporto igualitário no nosso país. Isabel Major, parabéns, né? Esta última construção tem mais a ver com o CPA, Comitê Paralímpico Angolano, uma promessa do presidente do CPA, Lionel de Rocha Pinto, que disse que só iria deixar a presidência do Comitê Paralímpico Angolano depois de um centro de alto rendimento. Em termos lógicos, Lionel de Rocha Pinto deverá deixar o Comitê fim deste ciclo, né? Com Jogos Paralímpicos, mas não é para isso, não é disso que estamos a falar naturalmente. Como é que o Comitê Paralímpico Angolano está a viver este momento com a construção do Centro de Alto Rendimento, o Complexo Paralímpico José Armando Saiovo? A reação dos atletas... Boa noite a todos. E muito obrigado por este convite. A reação dos atletas é unânime e dos dirigentes do desporto paralímpico, e todos concordam que é uma grande conquista. É uma promessa que o presidente fez aos atletas e cumpriu com o presidente do Comitê Paralímpico e o presidente da República, Sua Excelência João Lourenço. Nós estamos muito satisfeitos. Eu, na brincadeira, digo, é nosso.
Mas naturalmente que depois desta promessa do Presidente da República, esperamos ter a titularidade do espaço, mas aguardamos que sejam feitos todos os trâmites legais e pelo pronunciamento do Ministério da Juventude e Desportos. Aniceto Muquinto, o país já tem muitas infraestruturas, todavia, nós sabemos que precisa de mais. O Aniceto, como um perito, o mais alto nível de estruturas arquitetónicas para o desporto, como é que vê o quadro de infraestruturas em Angola? Já agora, obrigado. Hoje, não nas vestes de comentador, mas, tal como disseste, nas vestes de quem conhece um pouco os meandros da gestão da manutenção e conservação das infraestruturas desportivas. É um debate muito antigo, mas também muito atual. Já se fala há longo tempo sobre as infraestruturas, mas hoje, felizmente, aos poucos vamos nos encaminhando para o caminho certo. E este debate é daquele que, ao começar, nós primeiro temos que fazer o seguinte diagnóstico. O que o Estado angolano encontrou antes da independência como infraestruturas? Este deve ser o ponto assente. E o que foi feito depois da independência, porque estamos a falar também dos 50 anos da independência. Era de todo importante também aferirmos o que se construiu, o que se ganhou neste período de 50 anos. É verdade que no período colonial, nas capitais de províncias, já encontrava-se algumas infraestruturas, alguns pavilhões, mas que correspondiam à demanda daquela altura. Que depois de um largo período, e nós sabemos em que circunstância que o país viveu, penso que 27 anos de guerra, neste período o país praticamente não ergueu novas infraestruturas. Tivemos um hiato aqui neste período e com o advento da paz começaram a construir-se novas infraestruturas. É verdade que se nós fazermos olharmos o antes e o agora, vamos... comparação. Exatamente, vamos compreender que houve um acelerar no que concerne a construção de infraestruturas, tanto a nível quantitativo como a nível da qualidade. Isto é ponto assente. Mas agora, há outras questões que agora devem se colocar, porque a esta altura faz-se, e vimos agora com essas imponentes infraestruturas que a província do Bengo ganhou, que não vai servir apenas o Bengo, vai de certa forma poderá servir o país todo. Mas nós também temos defendido que, é verdade, é responsabilidade do Estado construir as infraestruturas. Claramente que essas de grande porte devem ser da responsabilidade, por exemplo, da alta estrutura que superintende o desporto em Angola, o MIJUD, não é? Mas existem aquelas infraestruturas que dirão ser também da alçada dos governos provinciais. Porque nós estamos aqui a falar de infraestruturas e é que é o cuidado que nós devemos ter. Fizemos agora o centro de alto rendimento. Será que a massificação também vai ser feita lá? Temos que desconstruir isso. Temos que ter... Quinto, vamos ter muito tempo para olhar para isto. Paulatinamente, isto é um processo. Vamos começar pelo ensino primário, secundário, médio, universidade e depois, naturalmente, para a pós-graduação. Feito isto, Diretora Nacional, tem números aproximados de quantos recintos esportivos o Ministério da Juventude e Esportes tem sob controle em toda Angola? Há números aproximados no que tange a isto? Bem, obviamente que sim, e como o colega de painel acabou aqui de dizer, durante o período em que nós vivemos até agora, houve um crescimento muito grande nas infraestruturas. Há infraestruturas novas a serem construídas e há infraestruturas que continuam a servir o desporto nacional. Temos estado a fazer
um levantamento de forma geral para as nossas infraestruturas, no sentido de identificarmos as infraestruturas todas que nós temos a nível nacional e saber o real estado delas, para que depois possamos criar planos de ação para que essas instalações sejam intervencionadas e sejam devidamente geridas e cuidadas para que possamos alcançar os resultados esperados. Entretanto, estamos a fazer um trabalho muito grande e aturado para que possamos ter dados específicos e, no momento oportuno, então, podermos, com mais exatidão, apresentar. Falou do trabalho, não chegou a números concretos, falou do tempo oportuno, no horizonte temporal. Daqui a quanto tempo a família do desporto terá acesso a estes números? Como disse o Aniceto Moquinto, e muito bem, o Ministério não pode gerir tudo. Aos governos provinciais há que terceirizar serviços, porque parece que o maior cancro, permita uma expressão com devido respeito, das infraestruturas esportivas em Angola é mesmo o modelo de gestão e quem gera. Exatamente. Obviamente, como se tem dito, já foi anunciado por Sua Excelência, a Ministra da Juventude e Desportos, sobre uma parceria que existirá, uma parceria público-privada que existirá brevemente. Entretanto, o Estado será sempre o regulador e o garante da gestão transparente dessas infraestruturas em parceria com a gestão privada. Importa também realçar que os potenciais candidatos à gestão dessas imponentes infraestruturas tenham realmente capacidade e qualificações para o fazer. Haverá concursos públicos brevemente? Haverá, sim. No momento oportuno será anunciado. Porque, por exemplo, não nos interessa, nós, como Estado, entregarmos a gestão dessas grandes infraestruturas à gestão privada, à parceria público-privada, e a fim de 3, 4 meses notarmos que realmente não há capacidade de os fazer. É uma situação muito delicada que deve ser realmente muito bem tratada para que possamos todos ter e alcançar os objetivos esperados. Isabel Major, porque a nova geração já não conhece muito a senhora Isabel Major enquanto jogadora. Eu também não a vi jogar, sei que era um excelente extremo pasto do Petra, da Seleção Nacional, também do INEF. Comparando o seu tempo e agora, como disse o Aniceto Moquinto, 75 até 2002, 27 anos, advento da paz, de 2002 para cá, parece que o crescimento é notório em termos de espaços para a prática do desporto feitos pelo Governo da República de Angola. O crescimento é notório, mas a degradação também. Durante o período em que eu joguei, nessa altura nós tínhamos as estruturas desportivas pré-independência. E o cuidado que havia com essas estruturas, apesar de nessa altura não haver água, a maioria das infraestruturas não tinham água para se manter, algum cuidado houve que permite que essas estruturas existam até hoje. E esse cuidado é um cuidado não só na construção, mas também na manutenção. Hoje há uma degradação de muitas das infraestruturas construídas no período da paz e essa degradação, por um lado, tem a ver com a gestão, mas por outro lado tem a ver com as pessoas que utilizam os espaços. É importante que nós, como cidadãos, tenhamos a consciência de que quando nós usamos um espaço, esse espaço também é nosso. Falta um sentido de cidadania a muitos angolanos? Porque eu quero voltar a esse espaço amanhã e depois da manhã, quer porque eu sou jogadora, quer porque eu sou público, e não está a haver esse cuidado por parte de quem utiliza os espaços, e isso é muito importante. Por outro lado, é preciso nós educarmos o cidadão, todos nós. Claro que há instituições vocacionadas para essa educação, mas cada um de nós também pode aprender com o outro
e ensinar o outro como estar em cada espaço. E isso é fundamental. 7º, no meio da família do desporto, continua a expectativa, não só da gestão do complexo desportivo paralímpico José Armando Saiovo, mas a diretora deu agora um dado. O Ministério está a fazer um diagnóstico profundo. O ministro Rui Falcão também, creio que não está há pouco tempo nas vestes de ministro da Juventude e Esportes, mas é um trabalho que não pode ser muito demorado, porque o tempo é um recurso não renovável e Angola tem que caminhar para frente rapidamente no setor do desporto. Daí eu, no início da minha narrativa, ter falado que o tema era tão antigo, mas muito atual. Por que eu trouxe essa narrativa? Porque, na verdade, hoje temos a diretora nacional das infraestruturas conosco aqui. Lhe foi colocada uma pergunta que, supostamente, quem estiver em casa vai dizer que ela não conseguiu responder a pergunta porque não trouxe números daquilo que existe. E este não é um problema do atual ministro, nem tampouco da atual diretora. É um problema antigo. Já devíamos, por isso que eu te disse, tínhamos que ter um documento onde está registado o que encontramos do período colonial e o que está a ser feito. Isto deve estar registado numa carta, a carta desportiva. Nós temos que urge criarmos a carta desportiva, onde essas infraestruturas estejam registradas, onde haja um plano do que é que vamos construir e onde vamos construir. Porque, e aqui a nossa vice-presidente foi também clara em dizer na forma como é que são geridas essas infraestruturas. Nós, por não termos um programa acentuado ou muito realístico na construção dessas infraestruturas, às vezes acabamos por construir algo numa zona em que as pessoas não estão vocacionadas para utilizarem aquilo. Por isso é de tudo importante, primeiro, quando vamos construir uma infraestrutura, sabermos a localização geográfica, a dimensão populacional e a cultura desportiva daquela população. Nós não podemos ir ao Xongoroi, onde as pessoas querem jogar futebol, e construir uma quadra de basquetebol. Não estamos a fazer nada. Vão fazer praça. Vão fazer praça, é verdade, porque a cultura desportiva deles é para praticar futebol e não o basquetebol. Logo, neste diagnóstico que a diretora disse, e muito bem, é preciso levar em linha de conta esses elementos. Na construção das infraestruturas, temos que ter esses 3 pressupostos. Onde vamos construir, a dimensão populacional e a cultura desportiva daquela população. Quando nós conseguirmos encaixar esses 3 elementos, e isto tem que estar em documento, porque provavelmente daqui a 3 anos a doutora Elizabeth já não será diretora, poderá ser elevada a secretária de Estado, a ministra, sei lá, vai o Muquinto lá assumir, não encontra registros. Estamos sempre a começar e atrasar e vender a falsa ideia de que não está-se a fazer nada. Enquanto nós não tivermos essas infraestruturas documentadas, a ideia que vai ficar é que não está-se a fazer nada. De facto, está-se a fazer. Mas agora, será que corresponde às exigências e às expectativas das populações onde são construídas essas infraestruturas? Essa é uma pergunta também que deve ser respondida. É uma pergunta que deve ser respondida. Por isso, eu penso que há um trabalho muito aturado que deve ser feito, e não só o Ministério, é um trabalho conjunto, por isso é que eu chamo os governos provinciais, as administrações municipais, comunais, todos nós acabamos por ter responsabilidade neste processo, tanto na construção como na conservação das próprias infraestruturas. Diretora Nacional, como é que está este processo? Localização, quantidade de habitantes, cultura desportiva no Namibe, Moçambique, o pavilhão, Velvites, até entendo bem, parecia lá, por lá, né? Por causa do hóquei em patins, joga-se basquete, handball, mas o de Cabinda está degradado, de Bengala está, do Ambo está, acho que da Huila também. Há algum projeto para recuperar essas infraestruturas e também responsabilidades. Muita gente diz que são
Não tem a ver com o Ministério. O Ministério pode fazer uma queixa. São casos de polícia, né? As últimas imagens que vimos do campo do TAF e do estádio de Cabinda, ficamos apavorados e com medo, né? Muito obrigada. É bem verdade que nós herdamos algumas infraestruturas em um estado avançado de degradação. Entretanto, temos estado a fazer um modelo diferente de gestão, daí ter avançado sobre o trabalho que está a ser feito, muito exaustivo, para que se possa fazer este levantamento real, com levantamentos técnicos e planos de manutenção preventiva e manutenção corretiva para as infraestruturas que ainda são possíveis de serem requalificadas, e para aquelas que apresentam um nível de degradação profunda, obviamente que está no programa do Ministério da Juventude e Desportos fazer outro tipo de intervenção. Deu o exemplo do TAF. A intervenção que vai se fazer no pavilhão Serra Vandune, no Ambo, não é o mesmo nível de intervenção que se vai fazer no TAF, em Cabinda. Entretanto, todos esses aspectos devem ser tidos em conta para a sua intervenção. Entretanto, está no programa do Ministério da Juventude e Desportos a intervenção de todas essas infraestruturas que acabou de mencionar, e na devida altura será anunciado, assim como já foram anunciados os novos pavilhões que serão construídos a nível nacional, e internamente o trabalho já começou a ser feito, tendo em conta todos esses aspectos que acabaram aqui de mencionar, como, por exemplo, a demografia, a cultura, os aspectos culturais de cada província. Falou muito bem. Neste início de estudo de projetos, todos esses aspectos devem ser tidos em conta para que cada infraestrutura seja um símbolo representativo da região onde ela será implementada, onde ela será construída, para que tenha aspectos culturais e não só, para que os utentes daquela região possam sentir-se representados por meio das infraestruturas que serão construídas naquela região. Entretanto, esse trabalho já começou a ser feito, as intervenções a nível de manutenção são diferentes, há pavilhões que o nível de intervenção é diferente, é muito mais profundo, dado o estado em que apresentam, há outros que não é tão, é diferenciado, possamos assim dizer, e penso que estamos num bom caminho a nível de recuperação dessas infraestruturas. Hoje em dia, podemos ver alguns resultados satisfatórios e que são visíveis, são notórios, como, por exemplo, o pavilhão, o Complexo Desportivo da Cidadela. Agora mesmo, quando cá estávamos, vimos a tremenda diferença em que o pavilhão apresentou-se para acolher o campeonato africano de hóquei em patins, e não só. Este trabalho está a ser feito paulatinamente a todas as instalações desportivas sob a égide do nosso Ministério. Dei o exemplo da Cidadela, mas também poderia mencionar o Estádio Nacional 11 de Novembro, o Complexo de Piscinas do Alvalade. Entretanto, as mudanças positivas são notórias. Permita-me o termo, está tudo muito luandizado, não é? Exatamente. Os tempos que deu são de Luanda. Exato. E Benguela tem uma grande massa. Nos anos 80 e 90, Benguela era a maior praça desportiva de Angola. Jogava-se tudo, inclusive Nelson de Ferreira, no xadrez, foi um dos primeiros mestres internacionais. Agora, Benguela, qual é o parque arquitetónico para o desporto que o Ministério para o Desporto que Benguela tem, está sobre a alçada do Ministério da Juventude e Esportes? Bem, iria chegar ali e agradeço a intervenção. É do conhecimento, se calhar não é do conhecimento, e que neste momento o Ministério da Juventude e Desportos está a intervir no pavilhão Acácias Rubras. Entretanto, seria uma das infraestruturas que estava pensada inicialmente para acolher o Afrobasket 2025, não sendo, não paramos o trabalho. Continuamos e brevemente vamos ter uma infraestrutura melhor apresentada, muito mais moderna. Entretanto,
fizemos em Benguela esta intervenção um pouco mais profunda, à semelhança do pavilhão Welwitschia Mirables no Namibe, e vamos dar continuidade em todos os outros que acabou de mencionar. Temos uma programação feita e não podemos intervir simultaneamente em todos, mas vamos fazer um a um, e creio que estamos no caminho certo. Dentro de alguns dias, não diria, perdão, dentro de algum tempo vamos ter o pavilhão Cássias Rubras finalizado, assim como tivemos o pavilhão Welwitschia Mirables, e depois vamos dar sequência aos outros que carecem dessas mesmas intervenções. Isabel Major, o CPA está à espera de gerir o Complexo Desportivo Paralímpico José Armando Saiova. Uma questão que tem que ser entre o CPA, o Minjude, fala-se também que pode ser gerido por uma empresa privada. É tudo muito hipotético. O CPA teme que esta infraestrutura, melhor dizendo, que deve servir, acima de tudo, o desporto paralímpico, seja invadida, entre aspas, os atletas olímpicos por não terem locais para fazerem um treinamento de alta competição? É tudo muito hipotético, é um facto. O Comitê Paralímpico tem um pequeno espaço na Cidadela, que é onde está a sua sede, e esse espaço sempre serviu o desporto em geral, não serviu só o Comitê Paralímpico. Daí que se o Comitê Paralímpico gerir o complexo desportivo José Saiova, não será diferente. O presidente disse que os olímpicos iam bater pato. Mas eles podem bater pato de forma oficial. Nós temos ali uma estrutura que está vocacionada principalmente para o treinamento, não para a competição. É para isso que ela foi construída. Tem condições para receber competições de um determinado nível, e nós acreditamos que sim, que as parcerias são importantes. A contribuição de todos é importante, porque cada um com o seu saber pode trazer sempre mais valias, mas estamos a aguardar que as promessas sejam cumpridas. Se dependesse do CPA, queriam gerir este monstro arquitetónico? Certamente que quando o presidente e os atletas foram ao presidente da República e apresentaram esta preocupação, estavam a prever que o Comitê Paralímpico ia ter as condições para gerir o espaço. Não é uma empreitada fácil, mas é uma empreitada possível. Aniceto Moquinto, isso é um problema que vai continuar por algum tempo. Daqui a pouco vamos passar a palavra novamente para o titular deste setor, a ilustre diretora nacional de infraestruturas. Mas parece que o maior problema é a gestão. Capital humano devidamente capacitado do ponto de vista científico para gerir. As informações que temos estão alarmantes. O estádio 11 de novembro, por exemplo, acho que eram 50 e tal funcionários, se a memória não me atraiçoa, fontes que preferem escudar-se no anonimato. Mas parece que cientificamente é preciso 100 e tal funcionários. E quando se fala em degradação, também a incapacidade humana para acudir todas as necessidades desta infraestrutura, porque parece que por ano 40% do valor total da infraestrutura deve ser investido para que a infraestrutura se mantenha preparada para as grandes competições. Bem, penso que é um pouco menos do que isso, se olharmos aquilo que os manuais nos orientam, é que perto pelo menos de 20% a 25% do investimento feito, ótimo, 20% a 25% é o que deve servir para aquilo que é a manutenção de uma infraestrutura, por exemplo, essa feita agora no Bengo. Agora, não podemos aqui também nos passar
um certificado de analfabetos nesta coisa de gestão de manutenção e conservação de infraestruturas, porque os gestores de infraestruturas desportivas, como tal, gestores de infraestrutura no mundo também são escassos. São escassos, porque é agora que Portugal fez a primeira licenciatura em manutenção e conservação da infraestrutura, senão só era feita a nível dos mestrados. Dali a escassez. Às vezes já temos dificuldade de fazer uma licenciatura, imagine ir fazer um mestrado. E é oneroso. E nós, para fazer, tivemos que sair, tivemos que nos deslocar para fazer fora do país. E o que nós temos recomendado, e aliás, eu tive muito bons exemplos, e partilho isso aqui à vontade. Eu, na minha dissertação, dos melhores exemplos que eu pude apresentar e que deixou em boca aberta os meus tutores e toda aquela gente que estava a acompanhar a minha dissertação, foi o exemplo que eu levei na altura da gestão que era feita na piscina do Alvalade. E era feito por um quadro do Ministério da Juventude e Desporto, que implementou, num só recinto desportivo, implementou vários modelos de gestão, onde numa piscina daquelas ou faziam atividades profissionais, inclusive os banhistas também estavam lá, os clubes como o 1º de Agosto e outros que não tinham espaço para treinamento estavam lá, e os banhistas também estavam lá, tudo acontecia num só dia. E era um jovem, era um angolano que teve essas ideias e conseguia dar vida àquele espaço. E rentabilizar financeiramente. É uma sobrecarga, mas depois parece que houve uma fase que era uma zona de festas também. Claramente, porque... Mas que danificou a piscina, parece. A informação que temos é esta. Exato. Agora, eu penso que o que tem que se fazer com este crescimento exponente das infraestruturas que o nosso executivo tem levado a cabo, agora também temos que acompanhar a construção dessas infraestruturas com a capacitação dos quadros, porque não podemos gerir infraestruturas só a nossa boa vontade, porque eu sou o CPA, eu sou o Comitê Olímpico, eu sou o Ministério. O Ministério já está a fazer. Agora temos que encontrar pessoas realmente capazes para a gestão, porque a gestão da infraestrutura é algo muito sensível. Porque o Ministério vai nomear os diretores nacionais, os diretores dos estádios, dos pavilhões. Os diretores são nomeados politicamente. São efetivos do Estado que são nomeados politicamente. Agora, temos que ter os gestores lá dentro, os administradores, que fazem acontecer. E não é aquela coisa... Não, o Bravo é nomeado agora pelo ministro como diretor do 11 de novembro. Não é gestor, mas tens aquela visão de filtrar os problemas do estádio e levar para o Ministério para poderem dar as prováveis soluções. Mas tens que ter alguém lá dentro entendido nesta matéria. Porque nós temos reparado, para além do investimento que o Estado faz para a construção dessas infraestruturas, depois perde-se muito dinheiro na sua reabilitação. Que não é manutenção, atenção, não é manutenção aquilo que nós temos feito, é reabilitação. Em tempos vimos o estádio 11 de novembro sofreu uma grande intervenção do Ministério, é muito dinheiro que se colocou ali. Por quê? Porque nós não fizemos aquelas intervenções pontuais. Existem aquelas intervenções que não precisam ser se haver, por exemplo, eu vi aqui da senhora diretora, ela falou que a intenção de se fazer alguma parceria público-privada e poderia ser inclusive só privada, mas aqui teria muitas dúvidas porque penso que não temos também empresários muito vocacionados para a gestão, para poderem cuidar das infraestruturas, mas a público-privada se calhar seria a ideal, mas ainda assim o privado que lá está tem que ficar com a responsabilidade daquelas intervenções pequenas e deixar as grandes responsabilidades sob a alçada do Estado, mas rentabilizando o espaço. Não é? Porque o que se vê é que as pessoas querem utilizar o espaço do Estado, não há retorno nenhum para o Estado, e quando a coisa não cai bem, é o Estado que não está a fazer. Eu penso que temos que corrigir isso. Tem que se investir na formação dos quadros, e o Ministério tem capacidade para isso. Se calhar vamos buscar expertos nesta matéria, vem aqui dar algumas palestras, enfim, coisas como essa, para estarmos melhor entendidos na gestão da coisa pública. Agora o estádio 11 de novembro. Nós tivemos o privilégio de acompanhar a construção desde o zero.
quando não havia nada. Ficamos lá por muito tempo a acompanhar. No fim, perguntamos, porquê é que não se pôs a pista de tartan? Um problema antigo, um processo vai-se fazer antes. O estádio 11 de Novembro foi construído para ser um estádio olímpico. Ótimo, não tem pista de tartan. Ao seu redor, ao lado de um estádio olímpico, tem que haver um estádio semi-olímpico, diria, se é que o termo é aplicado, de treinamento. É um complexo esportivo, sim, como a Cidadela, mas maior. Em Brazzaville, na altura dos Jogos Africanos, também cobrimos este evento, os Jogos Olímpicos da África, de multimodalidades. Quando é que o estádio 11 de Novembro terá a pista de tartan? E, naquela zona, estádio 11 de Novembro deste lado, do outro lado, a Arena do Quilamba, pode-se fazer, de facto, uma cidade esportiva arquitetónica. Aliás, a diretora nacional liderou também o processo da cidade esportiva do 1º de agosto, que é um exemplo para o país. Naquela zona, arquitetonicamente, pode-se ter um centro de alto rendimento, um estádio de apoio, piscina, uma zona, pavilhão para ginástica. É um projeto, acho que é uma universidade, acho que o secretário de Estado, Paulo Madeira, esteve a conversar com jovens, com projetos. Isto seria um boom, né? Quando falo, por exemplo, no Namibe, vamos lá ver o vídeo Miráveis no Porco Russo, descendo um bocadinho pela esquerda, antes de chegar ao Cassanjo, ao Joaquim Moraes, a uma proximidade arquitetónica. E como é que está isto? Pensa-se desta maneira no Ministério? Bem, pensa-se desta maneira, mas é necessário termos aqui alguma coerência em não nos metermos a fazer tudo ao mesmo tempo. Neste momento foi inaugurado o Complexo Paralímpico José Armando Saiovo, estão a ser construídas outras imponentes infraestruturas, nomeadamente o Estádio Nacional do IJ e o Estádio Nacional do Ambo, em simultâneo. O Estádio Nacional do IJ será inaugurado no próximo dia 3 de novembro. Entretanto, temos de fazer essas infraestruturas sim, mas como nós, Ministério da Juventude e Desportos, pensamos que devemos ter um programa de atuação para que possamos seguir este mesmo programa de modo a atendermos as diferentes áreas do nosso país com a construção de várias infraestruturas para servir o desporto nacional e promover a prática desportiva na sua generalidade. Entretanto, temos sim que seguir um programa e fazermos faseados e não nos metermos em fazer demasiadas infraestruturas ao mesmo tempo. Temos infraestruturas a serem construídas, temos infraestruturas em que se está a fazer o processo de manutenção. É um investimento muito grande que o Executivo tem estado a fazer e que, atendendo toda a situação econômica, fundamentalmente, que é transversal, devemos ter um pouco de cautela e termos os nossos objetivos muito bem traçados e definidos e focarmos-nos agora em dar prioridade ao que começamos a fazer e agora os projetos novos que foram lançados para então, depois, em função da necessidade, voltarmos, em função da necessidade, erguermos outras infraestruturas para dar outra dinâmica também. Em termos do capital humano, o Ministério tem técnicos suficientes para o planeamento ou solicita empréstimos de várias empresas para mesmo este estudo nacional que está-se a fazer? Por exemplo, aqui no Coisa Norte também há zonas com piscina, no Namibe, piscina de facto não me lembro, vi um campo de ténis, não sei como é que está, na Lunda tem, Sagrada Esperança, a piscina também em Saurimo. Parece que as pessoas querem querem conhecer este diagnóstico nos próximos tempos. E agora, o 27º tocou o Ministério. Os governos provinciais, onde é que entram nisto? Não podem ter a política da cadeira vazia entre comas, não é? Têm que participar. Já sentaram com os vários governadores provinciais para este projeto. Sei que no Namibe há um autódromo, é um sonho de trazer a Fórmula 1 com o governador Asher Mangueira, Joaquim Moraes. Isso ouvimos falar, mas das outras províncias, como é que está este processo?
Bem, há que se realçar que há as infraestruturas que são de responsabilidade do governo central e outras que são responsabilidade do governo local. Entretanto, há um trabalho no que diz respeito às infraestruturas do Ministério da Juventude e Desportos, em parceria com os governos locais, no sentido de podermos dinamizar e podermos dar maior atenção às nossas infraestruturas que são da responsabilidade do Ministério da Juventude e Desportos. Quanto à situação do Autódromo do Namibe, como disse muito bem, à devida altura, as informações que pretende relacionadas ao Autódromo do Namibe serão divulgadas. Isabel Major, eu sei que agora, né, em dezembro, os Jogos Africanos da Juventude, o Complexo José Armando Saiovo também será palco de algumas atividades. Resta saber se o treinamento são jogos de facto, competição, o treinamento, já tem conhecimento disto? Como é que está esse processo? Há alguma previsão relativamente ao José Saiovo para estes Jogos da Juventude, que seria a utilização da pista de atletismo e do alojamento para receber essas competições. Em um momento oportuno, sei que amanhã vai haver uma reunião com os chefes de missão dos vários países que vão participar nos Jogos, em que vão ser passadas algumas informações. Mas durante o mês de novembro é que serão tomadas as decisões definitivas para os Jogos. E tal como disse, aquilo é um complexo que está vocacionado principalmente para o treinamento, até pela forma como ele foi concebido. Ele está mais vocacionado para o treinamento. Pode receber competições, sim, e em princípio vai receber essa competição de atletismo. Para competições internas, ele tem uma estrutura que também permite que se realizem algumas competições internas. O Comitê Paralímpico vai organizar no mês de novembro, uma competição lá, que infelizmente não é de atletismo, porque se fosse de atletismo poderia ser um bom teste para o uso da pista e das condições. Vai ser, em princípio, será o campeonato de basquetebol em cadeira de rodas, o que para nós faz sentido, porque Angola no próximo ano vai organizar o campeonato africano de basquetebol em cadeira de rodas, quer em femininos, quer em masculinos. Novamente cá em masculinos. Masculinos e femininos. Sim, mas já jogámos cá em masculinos. Sim, assim, já organizamos... Ficámos fora do pódio, creio. Então, tanto faria sentido, mas neste momento nós não temos nenhuma competição de atletismo para organizar. De qualquer das maneiras, esta competição de basquetebol também vai servir de teste para depois os Jogos da Juventude. Mas agora, se é que percebemos bem, a ideia do Centro de Alto Rendimento é albergar também os atletas mais promissores pelo país, né? O nosso forte, creio que o atletismo classe T11 cegueira total, T12 também a cegueira não é tão total. Como é que está? Já se está a captar os vários talentos pelo país, numa altura que parece que as famílias, felizmente, já conseguem perceber que os filhos, mesmo com alguma deficiência adquirida ou de nascença, têm com treinamento, podem chegar ao apogeu. Antes do atleta chegar a este centro de alto rendimento, há uma série de outros passos que é preciso dar. O centro é um centro de alto rendimento, mas não tem condições para os atletas estudarem. Portanto, numa primeira fase, esse uso do centro tem que ser feito de forma sazonal. Então E quando eu digo de forma sazonal, isto tanto para atletas paralímpicos quanto para atletas olímpicos. Quer dizer que há uma lacuna académica ou não foi projetado para isto? O centro foi projetado para o treinamento de alto rendimento. Associado ao treinamento de alto rendimento, nós temos que pensar no estudo dos atletas. Dos atletas, exatamente. E, portanto, isto é um aspecto que depois é preciso ver. Porque, por exemplo, se eu tiver um atleta na universidade e que ele precisa de estar em treinamento,
eu terei necessidade de colocá-la em treinamento num centro de treinamento em fases sazonais, porque a distância que nós temos da universidade mais perto do centro ainda é uma distância considerável. Mas mesmo o treinamento sazonal é eficiente quando ele é bem programado. Isso não impede um atleta de chegar e de obter boas marcas. Quando eu disse que o centro de treinamento, para um atleta chegar ao centro de treinamento, ele ainda passa por outras fases. E esse tipo de infraestruturas nós também precisamos. Nós não precisamos só das grandes infraestruturas. Nós precisamos de infraestruturas de base, porque o atleta está no topo de alto rendimento, está no topo da pirâmide, e nós precisamos de uma base que alberga os N praticantes desportivos, para depois esses praticantes irem subindo na pirâmide, o que não significa que essas estruturas de base não tenham que ter determinado tipo de condições. E quando eu digo condições de base, estou a falar, por exemplo, se eu puder ter pistas de tartão espalhadas pelo país, já estou a colocar os meus atletas, já estou a colocar a criança a correr numa pista de tartão e habituar-se àquele espaço. Mas a pista de tartão não precisa de ter à volta as bancadas, por exemplo, que tem um estádio 11 de novembro. E depois também, embora não seja do escopo do Ministério da Juventude e Desporto e das federações, precisamos de falar das infraestruturas desportivas das escolas, porque na escola nós temos educação física e ao longo do tempo nós perdemos espaços desportivos nas escolas. Também precisamos de olhar para esse lado, porque os alunos passam muito tempo na escola e na escola pode ser um bom espaço que é para eles começarem a prática desportiva. E essas infraestruturas na escola precisam de ter as condições básicas, desde as medidas internacionais aos materiais que permitam uma boa qualidade do treinamento ou das aulas de educação física. Infraestruturas desportivas em Angola, como gerir para obter performances mundiais? Estamos a debater este assunto nesta segunda-feira. Connosco está a diretora nacional de Infraestruturas do Minjudo, Elizabeth Caílo, também a senhora Isabel Major, vice-presidente do CPA, Comitê Paralímpico Angolano, e ainda Aniceto Muquinto, mestre em gestão de infraestruturas esportivas. Vamos fazer uma breve pausa em relação a este debate. Fique connosco, voltamos dentro de instantes. Vamos de volta para a segunda parte do Girassol Debate desta segunda-feira. Infraestruturas esportivas em Angola, como gerir para obter resultados do Fórum Mundial. Já agora, Aniceto Muquinto, parece que o Comitê Paralímpico Angolano tem um ótimo momento, mas agora... Aliás, a pergunta da Girassol foi neste sentido, o chefe de Estado, não é? Feita pelo nosso colega em serviço, se José Armando Saiúfo, não é? No Olimpa África, pista de cinza, areia, não é? Bateu recordes olímpicos, não é? O Saiúfo, há outros atletas, não é? Agora, o desporto paralímpico está pressionado, no bom sentido, diga-se passagem, a tirar o melhor rendimento desportivo das infraestruturas que tem agora. Claramente, a esta altura a responsabilidade aumenta. Na verdade, sem uma imponente infraestrutura como aquela, conseguimos vários campeões nas diversas modalidades paralímpicas. Mas agora é preciso também não descurarmos aqui alguma verdade. A verdade é que a vice-presidente falou e disse muito bem sobre a necessidade
de levarmos as infraestruturas ali muito próximo do praticante. Não esperar que ele saia dali, necessariamente ter que ir para o centro de alto rendimento. Ele, quando chegar no centro de alto rendimento, já está meio trabalhado lá na base, lá na comunidade, na escola, ali onde o colégio fez também uma quadra para a prática desportiva, onde a administração municipal terraplanou algum campo para facilitar a prática, por exemplo, daquelas modalidades, o futebol. Não é? É preciso nós definirmos uma linha de cadeia de responsabilidades. Não pode ser tudo só o Ministério. Porque, até onde sei, os governos provinciais têm departamentos que respondem pelo desporto. As administrações municipais têm departamentos que respondem pelo desporto. Tem lá pessoas a ganhar dinheiro. Então fazem o quê? Porque porque estamos aqui a ver que o governo até está a trabalhar no fomento, a trabalhar no alto rendimento, já está a trabalhar, já está a olhar para os resultados. Mas agora, a base, quem está a trabalhar? Nós temos que ter consciência disso, que tem que ter esta cadeia toda que eu chamo aqui a atenção, deve estar envolvida. Aqui no estádio 11 de novembro, não sei se é do conhecimento da diretora nacional, penso que conhece, tem conhecimento disso, na altura da sua concepção, haviam ali 3 adjacentes, 3. Hoje só se fala de um adjacente. São 3, ali muito próximo. E, por conseguinte, os 3 estão junto de uma bomba d'água. Os outros 2 foram engolidos completamente pelo capim. E aquilo não está a pedir engenheiro agrônomo, não está a pedir nada. Aquilo pode-se fazer uma manutenção pontual para que não cresça aquele capim. Muita negligência. Negligência, sim, senhora. Ninguém leva a sério, não é? São 3 adjacentes ali. E hoje as pessoas só falam em um, que também está carequinha, já a relva, coitada, já não cresce porque todo mundo vai ali treinar. Eu penso que tem que se recuperar aqueles 3 adjacentes, porque a água está ali próxima. Para quem não sabe, para bombear a água no estádio de novembro, não precisa necessariamente vir uma conduta lá do Kikuchi, porque aquela água da rega faz retorno, volta, aí os reservatórios de água ali junto da bomba, a senhora diretora sabe do que eu estou aqui a dizer, e aquela mesma água é recuperada para regar a relva. Então, meus senhores, não me venham com conversa que os 3 adjacentes secaram e nasceu o capim que não tem nada a ver para a prática do futebol por falta de água. Há muita água lá. Alguma negligência. E penso que esse também é um alerta para a senhora diretora para pôr cobro a esta situação. Se o Estado ou o Ministério não pode constantemente trabalhar naquilo, entrega à administração municipal. Está a administração do Camama, tem área de desporto, cuida pelo menos dos adjacentes. Eu penso que as parcerias devem começar por ali. Já queria dizer que o Ministério tem que se libertar de muitos compromissos. E disse muito bem a senhora diretora, macro, não podem assumir tudo. Há alguma responsabilidade que deve ser entregue aos outros entes. As administrações municipais devem também trabalhar. Aquilo está aqui na zona do Camama. Está aqui na zona do Camama, a administração municipal pode ser senhora, trabalhar, cuidar de um daqueles adjacentes, porque até também fazem desporto a nível do município, estaria a ajudar e retiraria algum peso ao Ministério. Nós temos que começar a pensar fora da caixinha, não podemos continuar dentro da caixa. Temos que pensar fora disso. Sem caixa de preferência. Sim. Ainda bem. Um pensamento mais profundo. Exatamente, pode ser melhor. E é assim que nós devemos pensar. Porque também há uma outra questão. Muitas dessas infraestruturas degradam-se com facilidade por falta de atividades. O governo coloca 1 milhão ou 5 ou 20 milhões aqui no 11 de novembro. E por conseguinte, só recebe por mês 2 jogos de quem? Do Petro de Luanda, quando joga na condição de dono de casa. Um certo pouquinho, então, esqueça que vai dizer. Senhora diretora, de um tempo a esta parte, as equipas de Luanda são privilegiadas. Estão nas afrotaças. 1º de agosto e o Petro. O Carlos Corpo também, né? O Ilhate Bengala foi agora, barbaramente eliminado. Perdeu em casa. Casa entre comas, né? Casa emprestada. O estádio do Umbaca não preocupa o Ministério
quando há alta competição, no futebol pelo menos, só se consegue jogar em Luanda, onde já não há muita adesão do público, ou em do basquete, no futebol, por exemplo. O Ilhéto devia estar a jogar nos estados de Dombaka, em Bengala. Quando é que se vai resolver esse problema? O que é que o governo provincial de Bengala tem feito, por intermédio também da direção provincial? Depois não pode acontecer. É tudo outra vez muito luandizado. E é algo que já há uma herança que vem da gestão anterior do Ministério. Herda-se os ativos e os passivos. Como é que estão a resolver este imbróglio? É bem verdade, mais uma vez repito, que nós herdamos infraestruturas com um nível de degradação acentuado e estamos no momento a trabalhar para a recuperação dessas infraestruturas. Relativamente ao Estádio Nacional de Ombaka, está a ser feito um trabalho de recuperação e um trabalho interventivo de modos a ser também utilizados para competições internacionais, tendo em conta os aspectos técnicos que levam à aprovação desta mesma infraestruturas para competições internacionais, africanas e não só. Falou também o colega aqui do painel relativamente aos campos adjacentes. O Ministério da Juventude e Desportos tem estado a fazer o seu trabalho a nível das infraestruturas desportivas e não só, na recuperação e manutenção destas mesmas infraestruturas. Hoje em dia, também se está a fazer o trabalho de recuperação desses campos adjacentes. Tivemos temporariamente que suspender a prática desportiva naquele recinto, precisamente por não apresentar condições favoráveis para a prática desportiva. Entretanto, entendemos nós que após a sua recuperação poderá sim essa infraestrutura, esses campos adjacentes, receber, tal como já recebia antes, as equipas que possam fazer os seus treinos. Também foi dito sobre a degradação por não uso. A realidade hoje é diferente. Por exemplo, nós temos estado a receber numa média de 10 solicitações, onde 5 a 6 são solicitações de caráter de apoio institucional. Mas há uma necessidade muito grande de termos em vista, em conta esta situação, porque todas as infraestruturas têm encargos e têm custos para manter, para poder manter essas infraestruturas. Uma solicitação para a utilização do espaço de caráter de apoio institucional tem encargos, não vai deixar de ter encargos e tem custos operacionais para que esta atividade seja realizada com zelo e que garanta dignidade para quem vai utilizar. Entretanto, nós temos estado a resolver essas situações, todas elas da melhor forma, e não deixar que o objeto principal, que é o desporto, deixa de ser o elemento fundamental nas nossas instalações. Hoje em dia a dinâmica é diferente, há programas, há normas de utilização das infraestruturas que visam a garantir a manutenção, a permanência dessas infraestruturas bem conservadas. É um desafio aturado, muito grande, mas acredito que estamos no caminho certo e aos poucos nós vamos chegar naquele que é o objetivo de termos as nossas infraestruturas sempre com condições para responder a toda a demanda, seja elas para competições e a nível de conservação, com planos de ações de manutenções preventivas, sobretudo, e não atuarmos sempre nas manutenções corretivas. E disse muito bem, é necessário elaborar um programa para que essas manutenções, estas intervenções devem ser devidamente programadas, porque é o que tem-se dito. Pode-se construir, mas o grande desafio é manter. E para manter, temos em conta esses aspectos todos. E o mais importante é quem vai para aquele espaço, seja como praticante de algum desporto, seja como espectador, deve ter a consciência de que aquele espaço também é dele. E aqui apelar e fazer uma pequena chamada de atenção
a nossa mentalidade. Porque quando se trata do bem público e não só, queremos usar de qualquer forma. Queremos dar usos que, infelizmente, se calhar em nossas casas não o faríamos, mas por ser um bem público, resolvemos fazer. Esquecemos-nos nós que amanhã, provavelmente, poderemos precisar de voltar àquele espaço e em que condições nós vamos encontrar. E depois, amanhã, vamos ter a capacidade de dizer não, mas o Estado não fez. Creio que a responsabilidade é conjunta, a responsabilidade é comum para que possamos promover a prática do desporto e todos nós devemos ter o sentido de cidadania para que essas infraestruturas, sejam desportivas ou não, tenham todas elas o mesmo cuidado, sejam todas elas devidamente preservadas, porque é um espaço que é utilizado pelo homem e deve ser devidamente conservado. Diga, Moquito. Exato. Era só para dizer, primeiro, fico feliz em saber que já está-se a fazer essa intervenção nos adjacentes do 11 de novembro, em particular. Por quê? Por que é que eu digo fico feliz? Porque, na verdade, Luanda, a esta altura, está sobrecarregado. Está sobrecarregado. Reparo que os jogos, por exemplo, do Girabola, maioritariamente é no 22 de junho. E acontece o Campeonato Provincial de Luanda. E muitas das equipas jogavam no estádio 11 de novembro. Mesmo, aliás, no estádio da Cidadela. E com aquelas restrições, agora penso que acabaram por mandar fechar mesmo, já não se faz jogo lá do Provincial. Esses campos, pelo menos, esses adjacentes, podem ajudar nos jogos do Provincial de Luanda. E também é uma forma de faturar. Não muito, mas pode-se ganhar alguma coisa, porque essas equipas onde jogam, pagam. Agora, a outra questão que a diretora traz, que foi levantada, é do estádio de Ombaka. Eu penso que o estádio de Ombaka, com dimensões internacionais, com condições... Exatamente, com condições, pode receber jogos de seleções, de provas continentais, enfim. É preciso dizer o seguinte, que a coisa de 2, 3 anos, houve uma intenção do clube Williette em ficar com o estádio 11 de novembro. E, aliás, do estádio de Ombaka. Nessa coisa da tercialização das infraestruturas, também entregar num clube que tem capacidade, pelo menos para fazer as manutenções pontuais, também podia ser uma saída. Também podia ser uma saída. Faltou sensibilidade do governo, do Benguela e do Ministério? Não, eu sei que o 11 de novembro está sobre, salvo prova contrária, sei que está sobre a alçada do Ministério. Perdão, a impressão nossa, o Estádio 11 de novembro não tem, nessa altura, um diretor nomeado. O senhor Matos Cardoso, né? Alberto Matos, agora é diretor nacional. Há este vazio deduzo, né? Não sabemos nada. Exatamente. É importante dizer que as nossas infraestruturas desportivas, de um tempo a esta parte, têm sido geridas por uma comissão de gestão, onde integram vários membros do Ministério para que essas infraestruturas sejam geridas. Entretanto, temos estado a ter resultados satisfatórios e é notório. É a questão de fazermos uma visita lá e vermos com os nossos próprios olhos, constatar em loco as mudanças que obtivemos por conta deste modelo e que estamos a ter grandes ganhos hoje em dia, do ponto de vista da qualidade, do ponto dos recintos e de todas as nossas instalações, estão muito diferentes e já se vê uma evolução muito grande. Uma gestão colegial e não individual, é isto? A ideia é esta? Exatamente. Neste momento estão a ser geridas por comissões de gestão. Em função da grandiosidade ou da complexidade desta mesma instalação, há um número determinado para esta comissão e foi replicado nas demais infraestruturas e tem estado a dar efeitos até agora, efeitos positivos. E agora, o que é que o CPA promete em termos de resultados desportivos? Angola, ultimamente, se não estamos enganados, parece que os Jogos Africanos, o Africa Games,
deixaram de ter a componente do desporto paralímpico, onde Angola arrecadava o maior número de medalhas. Foram criados jogos Os paralímpicos africanos. para jogos Os para-jogos africanos. para jogos africanos. Exatamente. Em 2023, perdão, 2024 foram organizados no Ghana. No Ghana. Ainda não sabemos quem é o próximo, mas em princípio... E no Ghana nós estivemos presentes, a colheita foi ótima ou nem por isto? Não, nós fomos com uma delegação muito pequena. Muito pequena. Porque os jogos foram adiados várias vezes e então, quando foi da altura de organizar os jogos, o Comitê Paralímpico optou por levar uma delegação muito pequena. Creio que foi, na altura eu ainda não estava no Comitê Paralímpico, porque eu sou só vice-presidente agora desde o fim do mês de novembro. Que foi a altura em que o Comitê Paralímpico tomou posse. Quase um ano. Este novo mandato. O que eu tenho estado a fazer no Comitê Paralímpico é estruturar coisas. O meu papel lá tem muito a ver com gestão de projetos e é nessa área que eu tento permanecer. Não é muito fácil, porque há muito trabalho no Comitê Paralímpico, porque nós damos resposta a várias modalidades a nível do país. A intenção é, no futuro, criar as federações para cada desporto, mas isso ainda não foi possível, porque o Comitê Paralímpico começou com a pirâmide invertida. Primeiro criamos a estrutura nacional, temos as associações e agora queremos caminhar para as respectivas federações, é um processo. E então vamos caminhando. Mas relativamente ao que os colegas disseram, ok, foi necessário criar comissões de gestão, mas no meu modo de olhar para a gestão, ninguém gera nada sozinho. Ainda que exista um administrador de uma estrutura, se ele não trabalhar em equipa, com a equipa que tem, hoje em dia torna-se muito difícil gerir o que quer que seja, porque as infraestruturas são geridas por pessoas. E essas pessoas devem trabalhar como equipa para que se consiga um bom resultado de trabalho. Portanto, não me admira que o facto de se terem criado comissões de gestão faça com que o trabalho esteja a correr muito melhor do que antes. Por outro lado, é importante as regras. E nós temos muito boas leis, criamos muitos regulamentos, mas depois, na hora da execução, tendemos a atropelar tudo aquilo que criamos. E isto é um grande problema na questão da gestão das infraestruturas. Porque se as regras não forem cumpridas com rigor, e tem que ser mesmo rigor, porque senão estragam-se coisas e passado pouco tempo... É preciso responsabilizar. Sim, é preciso responsabilizar, é preciso pagar. A diretora falou de apoios institucionais. Às vezes o apoio institucional pode ser você só paga os custos, não paga o nosso lucro. E às vezes o apoio institucional tem que ser esse. Exato. Porque não pode ser totalmente grátis, não é? Há sempre custos associados em tudo. E nós temos que começar a perceber que tudo custa dinheiro. O dinheiro traz felicidade porque ajuda a criar resolver muitos problemas. Então os custos precisam sempre de... Alguém tem que pagar os custos. E há poucas situações em que o dono da infraestrutura tem a capacidade, eventualmente, de numa situação ou outra, dar de forma gratuita. Não, há custos. E os custos precisam de ser cobertos. E não podem ser sempre cobertos por quem está a gerir. Quem utiliza o espaço tem que o pagar. Senhora Isabel Major, há um plano diretor do CPA para aumentar o número de modalidades em função do facto de haver agora o Centro de Alto Rendimento. Há em carteira alguma nova modalidade? Não é só por haver o Centro de Alto Rendimento. Nós estamos a ser também pressionados por algumas federações nacionais que estão a ser pressionados pelas suas federações internacionais para que a modalidade também tenha atletas paralímpicos. Nomeadamente?
Por exemplo, a esgrima. Estamos também com o ténis, quer em cadeira de rodas, quer para cegos. Portanto, o voleibol sentado. Portanto, são já tem xadrez com Breiner? O xadrez, não. Porque o Comitê Paralímpico, a nível internacional, o Comitê Paralímpico só tem 4 modalidades. Todas as outras estão adscritas às respectivas federações de desporto paralímpico. Agora, por exemplo, a Angola, para organizar o basquetebol, o campeonato africano de basquetebol de cadeira de rodas, tem a ver com a Federação Internacional de Basquetebol de Cadeira de Rodas, que está associada à FIBA, que é a Federação Internacional de Basquetebol. Diretora Nacional, Cidadela Desportiva. Informações que temos é que a empresa dona do Petra de Luanda, empresa de combustíveis da Angola, queria comprar. A informação que temos, né? A Cidadela, para que fosse propriedade do Petra de Luanda. A Cidadela que foi confiscada pelo governo angolano, afinal foi construída por ocasião do Mundial de Hockey Patins em 74. Não veio acontecer, né? Deu-se o 25 de Abril, a Revolução dos Escravos em Portugal, ainda bem para nós, nos tornamos independentes um ano depois. Como é que está este caso da Cidadela? A última vez que ouvimos o ministro a falar sobre o assunto, e muito bem, diga-se passagem, que o Ministério tinha que estudar bem como é que se faria isso, porque a Cidadela é palco, é sede de muitas federações e comitês nacionais. É o caso do Comitê Paralímpico Angolano, do Comitê Olímpico Angolano igualmente. Bem, é um processo que está a ser tratado, tal como já foi avançado sobre a entrega ou sobre a parceria da gestão público-privada com a Cidadela, não será diferente. Entretanto, não se fala em entregar a Cidadela a um clube, mas em fazer uma parceria público-privada. É um processo que está a ser tratado e, à devida altura, teremos as informações necessárias para a conclusão deste processo. Mas é ponto assente. É o mesmo Petra. Está-se a fazer, ou seja, é a intenção do Estado fazer parcerias públicas ou públicas-privadas para a gestão dessas infraestruturas. E com a Cidadela não será diferente. Agora, entregar a um clube, não se fala em entregar a um clube, fala-se em fazer uma parceria. Parece que a Cidadela, o pavilhão principal, sabemos que está em condições, está a decorrer já o africano de hóquei em patins. Pavilhão anexo número 1, anexo número 2. Não sabemos como é que está o centro de alto rendimento de ténis de mesa. Nunca mais fomos para esses sítios, mas parece que o estado não é dos melhores. Deveria ir, por exemplo... Vamos mandar uma equipa de trabalho. Muito bem, nós teremos todo o gosto em recebê-los. O centro de ténis, tal como mencionou, o mês passado, se a memória não me atraiçou, acolheu o torneio internacional dos 50 anos. Ténis de mesa, não é? Exatamente, ténis de mesa. Logo, para albergar esta competição, obviamente que reúne os requisitos necessários para tal competição. Relativamente aos pavilhões anexos 1 e 2, a semelhança do que se fez no pavilhão principal, há de ser intervidos. Também vão ser intervidos para que possamos dar maior dignidade, para que possamos fazer a manutenção de modos a melhorar essas duas infraestruturas para fundamentalmente dar o apoio, a funcionalidade que elas sempre tiveram para o pavilhão principal. Sobretudo as modalidades de lutas e outras modalidades que entendermos serem realizadas naquele recinto. Estamos a trabalhar mesmo para que o mesmo tratamento que foi dado agora ao pavilhão principal, hoje começou o campeonato africano de hóquei patins, houve uma diferença muito significativa no estado atual do pavilhão e vamos replicar. O problema da Cidadela, muita gente deixou de ir ao pavilhão com a família
por causa dos balneários públicos. Criou-se um tabu. Será que está resolvido este tabu? Graças a Deus, hoje em dia não é um problema. Eu, quando estive aqui à espera que começasse o programa, estava a passar o jogo da nossa seleção nacional e víamos hoje algumas famílias, assistirem o jogo, a semelhança do que tem se passado também na nossa outra infraestrutura. Penso que pouco a pouco vai se recuperando essa mística, esta prática, se elas estiverem sempre bem do ponto de vista de manutenção e de qualidade da própria infraestrutura, obviamente que será uma consequência natural em irem as pessoas assistir, o público em geral, acompanhado com os seus familiares, para assistirem os jogos. Como é que está esta hipotética parceria do Ministério com as universidades? Há um Instituto Superior de Desporto, no Quilamba, creio, e os cursos, o Ministério no Quinto anda muito preocupado com isto. Ele disse muito bem, para se formar para o país, deslocou-se para a Europa, deduz que tenha sido o Reino de Espanha, pelas informações que tenho de projetos arquitetónicos de mestrado para o desporto. E aqui o Ministério tem uma parceria com a universidade, sabe quantos alunos estão na área do desporto, porque o desporto, Maria Rosa de Almeida diz que uma das maiores lacunas do desporto é a falta de gestores desportivos. O principal mal do desporto angolano, na ótica dele, né? Nós também associamos as infraestruturas e também o desporto escolar, né? Que não é para aqui chamada, mas a senhora Isabel Major tocou na ferida, entre aspas. Se não começarmos lá, é um problema, mesmo em termos de infraestruturas. O Ministério tem um controle dos alunos dedicados ao desporto? Sim, é uma responsabilidade, ou seja, uma preocupação do Ministério da Juventude e Desportos nesse setor de formação, de gestão e manutenção de infraestruturas desportivas. Entretanto, houve um encontro este mês entre o Ministério da Juventude e Desportos e o Ministério do Ensino Superior, com as universidades, com os demais membros, no sentido de fazer-se um estudo para que se possa incluir na cadeia curricular ou seja, o curso para gestão de infraestruturas desportivas. Ainda é muito cedo, mas está-se a trabalhar para isto, porque pensamos nós capacitando o pessoal para que possam atender a esta inquietação, a esta preocupação que é de todos nós. Só assim poderemos alcançar objetivos esperados, termos pessoal qualificado e capacitado para responder à demanda. Está-se a fazer muitas infraestruturas a nível nacional e será necessário termos quadros de qualidade para que possam responder a todas as eventuais situações que possam surgir no decorrer da gestão dessas mesmas infraestruturas. Ainda é muito prematuro, mas já se começou a trabalhar neste sentido, a par de algumas formações de capacitações que vão tendo nas diversas instalações, de modos a capacitar o pessoal que ali trabalha. E a nível de estrangeiros, do estrangeiro, melhor dizendo, o Ministério tem pago bolsas de estudo ou cursos relâmpago para gente já ligada a este setor de gestão, porque parece que é mesmo, acho que aqui não se está, com devido respeito, o sol com a peneira. Há problemas, às vezes, neste aspecto da gestão, é por isso que, volta e meia, está quase tudo degradado. No consulado do ministro Rui Falcão, de facto, nós sentimos que o desporto ganhou um boom, isto é verdade, mas agora há que manter essa performance. Exatamente. Não é um trabalho fácil, mas também não é impossível. Tudo estamos a fazer no sentido de garantir que essas instalações estejam bem preservadas. Isto passa também por capacitar técnicos, tanto a nível nacional como o estrangeiro, mandar técnicos para fora para que possam beneficiar de formações de curto prazo, cursos técnicos rápidos, para que
não estejam a beneficiar de uma formação extremamente longa, porque a necessidade também é urgente. Entretanto, há esta preocupação no sentido de capacitar técnicos para melhor responderem e darem respostas precisas às nossas instalações, no que diz respeito à gestão desportiva das instalações. Antigamente, por razões políticas, naturalmente, nós estávamos mais ligados aos países do leste da Europa, em termos de formações, mesmo para o desporto. Muita gente ia para a antiga União Soviética, a RDA, para Cuba, e agora o quadro se mantém. Onde é que os técnicos se formam geralmente ligados às infraestruturas do Ministério da Juventude e dos Esportes, os tais cursos relâmpagos fora de Angola? Bem, o Ministério tem estado a fazer parcerias com alguns países que depois poderão ser conhecidos, de modos a podermos ter a podermos capacitar o pessoal e não só mandar o pessoal para fora, também podermos ter técnicos que possam vir para que possam capacitar o nosso pessoal aqui internamente. O ministro recebeu recentemente o embaixador de Angola na Sérvia. A Sérvia, que tem como capital Belgrado, logo é a principal herdeira da extinta Iugoslávia. Exatamente. Falou-se, aquilo é mais, parece mais futebol, basquete, atletismo. Parece que é neste prisma. Pois. É muito mais abrangente, entretanto, sempre que tivermos oportunidade de nos beneficiar e em função das parcerias que o Ministério vai tendo, nós iremos aproveitar devidamente, não só para este país, mas para todos os outros em que o Ministério tem estado a manter essas parcerias. Sra. Isabel Major, só chover. A diretora referiu o uso dos WCs públicos, dos quartos de banho públicos. E isso traz-nos outra vez a questão do cidadão. Não basta que seja feita a manutenção, é preciso que o uso seja responsável. Esse é um aspecto. Estava aqui a falar das parcerias e o colega, antes do intervalo, falou ser o CPA a gerir ou ser o COA. O Comitê Paralímpico tem parcerias também com outros países e no âmbito das infraestruturas nós temos parcerias quer com a China, quer com o Brasil, que são bons exemplos, porque o Comitê Paralímpico Brasileiro tem um centro de estágio e que é gerido pelo Comitê Paralímpico. E quando nós falamos que um COA ou com CPA vai gerir uma infraestrutura, é o que eu disse há bocadinho, ninguém gera nada sozinho, gera-se em equipa. E estas parcerias internacionais que nós temos podem nos ajudar também nesse processo. Não só na formação de pessoas, mas também na ida e vinda de membros nossos ou de pessoas que tenham um mínimo de capacidade. E nós, antes do programa começar, estávamos a falar também na vontade. E essa vontade tem a ver com a paciência, com a disposição para ensinar, para cuidar, porque não basta só que nós capacitarmos a pessoa e depois a pessoa não ter vontade nenhuma de estar a gerir estes espaços. E no nosso caso também a sensibilidade, porque nós lidamos com pessoas com deficiência em que é preciso uma maior sensibilidade ao lidar com elas, porque elas à partida percebem quem está com elas e quem não está. E quando elas sentem que tu não estás com elas, elas pura e simplesmente ignoram. Diretora Nacional, parece que a imagem que se passa é sempre o futebol, não é? Futebol por aqui, futebol para lá, infraestruturas de futebol por aqui, a base do desporto. Nós estamos neste mundo, felizmente, sabemos que é a natação, começa-se no ventre da mãe, já a nadar, cordão umbilical, os 3 meses já estamos a nadar, os bebês fazem ginástica, começam a andar, fazem atletismo. Parece-me que em pista de tartan, temos aqui dos coqueiros que já nem sabemos se é tartan mesmo, e agora do Centro de Alto Rendimento José Armando Saiovo.
Que outras zonas, será que em outras zonas de Angola há pistas de tartan? Sim, senhor. Como disse há bocado, vai ser inaugurado no próximo dia 3 de novembro o Estádio Nacional do Ije e dispõe de uma pista de tartan. Quantas raias? 8, será? 8 raias. E a semelhança do Estádio Nacional do Ambo, exatamente a mesma coisa. Entretanto, são aspectos que nós tivemos em conta na concepção desses projetos, de modos a não ser só o futebol, como disse, ter também outras disciplinas. E o atletismo é uma delas. Em tempos, um cidadão estrangeiro ligado ao desporto perguntou: bravo, o que é que se passa? Vocês estão sempre no atletismo de estrada, em São Silvestre. E depois ele disse: não, poucas pistas e tal. Ele também já tinha percebido isso. Eu estava a fazer um teste se eu ia dizer isto. Felizmente dissemos o que todo mundo sabe. O Lubango tem um fundo, mas o fundo não são só 10 km de estrada, nem meia maratona, 21 km, sem maratona, 42 km, 195 metros. Meio fundo, 800 metros se calhar é já uma velocidade de resistência. Nosso especialista em Educação Física, ainda melhor que eu, sabe disso. 1.500, temos os 3.000 metros obstáculos, temos os 5.000 metros e os 10.000... 10.000 metros. E o decátulo, o atleta completo faz 10 disciplinas e o heptátulo, é para as senhoras, 7 disciplinas. No Lubango, que a Ana Isabel, o mítico João Tiamba, uma das figuras que podia estar aqui presente também, já teve em muitos centros de alto rendimento enquanto atleta. E o Lubango para o atletismo, como é que vem o Lubango na vertente de atletismo em termos de infraestruturas? Estamos a trabalhar para que possamos ter também o atletismo efetivamente e vamos esperar. Está bem, e vamos cobrar. Exato. Sétimo quinto, aqui não é remate, nada de futebol, estás noutra condição. A pedra final para fechar este momento de análise científica. Olha, penso que é um tema que poderia chegar amanhã ou depois de amanhã, sei lá. Mas, felizmente, a televisão é feita com tempo, temos que nos ater a isso. E para dizer o seguinte, falamos aqui de manutenção, construção, conservação, mas não falamos do outro lado, não falamos da rentabilização. Eu penso que o Estado coloca muito dinheiro nessas infraestruturas e já é momento de começarmos a pensar também em algum retorno. É verdade que o retorno não vai suprir toda aquela necessidade para manutenção e conservação da infraestrutura, mas de alguma forma pode retirar algum peso. E eu penso que essa questão dos clubes e outros afins pedirem apoios institucionais tem que se diminuir. E disse muito bem a professora que, pelo menos, devem garantir os custos operacionais. O desgaste que vão criar naquele momento, aquelas coisinhas pequenas, devem ser sim pagas. É importante nós começarmos a criar esta cultura. E me parece, está-se a falar aqui do velhinho complexo da Cidadela, que por sinal já não tem um estádio de futebol, mas na minha ótica ainda continua a ver que é aquele que se calhar gera alguma receita para o Estado, por conta dos escritórios que ali estão. O 11 de novembro também tem esses compartimentos, mas infelizmente só serve mesmo o campo de futebol. Eu penso que é uma resposta que a diretora também podia nos dar e encontrar parceiros que venham pelo menos ocupar aqueles escritórios que ali estão, seja ele clubes ou outros entes que tenham necessidade de levar alguns serviços aí ao estádio 11 de novembro. Diretora, se puder, em 30 segundos, de maneira telegráfica, estamos a fechar o programa. Exatamente. Dizer que para que hajam esses parceiros, para podermos nós rentabilizar com esses espaços, há uma necessidade dos espaços estarem bem. E primeiro temos que trabalhar para que os espaços tenham as condições mínimas aceitáveis, as condições aceitáveis para que possamos rentabilizar com eles e depois então partir para a rentabilização. Muito obrigado, diretora nacional, creio que o diminutivo, DNI, Direção Nacional de Infraestruturas do Minjudo, Elizabeth Caílo, antiga jogadora da Seleção Nacional Ponta Esquerda.
já entrevistámos noutro espaço, ainda na Ribalta, né? É verdade. Pronto, noutra estação. A senhora Isabel Major, nossa conselheira desportiva, quando temos dúvidas, antiga jogadora de basquete da Seleção Nacional, do Petra ou do INEF, extremo oposto, quando temos dúvidas vamos recorrer, saber desta senhora para aprendermos mais. Muito obrigado por todo este lado, tem-nos ajudado a compreender o fenómeno desportivo a nível nacional, africano e além fronteiras. Aniceto Buquinto, o nosso companheiro, um homem de uma grande versatilidade desportiva. Muito obrigado aos três. Você que está lá em casa, muito obrigado pela paciência. Infraestruturas em Angola, como gerir para obter performances mundiais. É um assunto que vai continuar. O senhor António Monteiro Bambino, a última hora, o secretário-geral do COA, Comitê Olímpico Angolano, não pode estar cá por questões alheias à sua vontade. É um assunto inadiável, nós compreendemos, fazemos votos que tudo corra bem e, naturalmente, que o COA sabe que pode contar com a Rede Girassol, com a TV Girassol, para o que der o vir no que tange a informação desportiva. Chegamos ao fim em mais uma edição do Girassol Debate. Rede Girassol, o futuro é agora, sempre presente nos grandes momentos. Jornalismo diferenciado com critério e profundidade analítica é connosco. Já sabe, na próxima segunda-feira, há mais Girassol Debate.